você que nos acompanha. Chegamos mais uma vez com o nosso podcast Paradoxo. Toda quinta-feira, a partir das 20 horas, você é o nosso convidado especial para conhecer mais uma história, uma super história de superação, uma história de destaque, enfim. E hoje nós temos a alegria, né? Porque até o pessoal já estava nos cobrando. Vocês só estão entrevistando homem, é só homem que aparece nesse Paradoxo. Então hoje nada melhor do que nós termos a primeira mulher entrevistada e uma super entrevistada, porque daqui a pouquinho vocês vão saber quem é, eu vou contar a história dela aqui antes da gente abrir as câmeras para vocês saberem quem é a nossa primeira entrevistada, que vai contar um pouquinho dentro do tempo que a gente conseguir, porque a gente já estava falando antes que são 20 anos de trajetória, então tem muita coisa para contar, então a gente vai tentar absorver o máximo possível para você que está nos acompanhando pelas redes sociais do Jornal Semanário. E a gente começa já falando que ela é natural de Pinto Bandeira. Ela teve a paixão pelo esporte nutrida em casa pelo incentivo do pai, com quem construiu obstáculos de madeira para treinar as passagens na propriedade da família, onde também atualmente eles se dedicam à agricultura. Ela é bacharel em Educação Física e mestre em Ciências da Saúde pela Universidade de Caxias do Sul. Vocês já devem saber de quem que eu tô falando, mas deixa eu terminar de contar um pouquinho a biografia aqui. E se faltar alguma coisa da biografia, depois tu me corrige. Ela já foi vice-campeã sul-americana nos Jogos da Juventude em 2013, nos 2.000 metros com obstáculos. Ela consagrou-se bicampeã brasileira na categoria sub-23, vice-campeã pan-americana universitária em 2018, líder do ranking sub-23 em 2019, teve participações nos GPs do Brasil e Uruguai e nas categorias de base da seleção brasileira, foi campeã pan-americana com a primeira seleção da categoria adulta por equipe no cross country em 2022. Em 2023 ela conquistou o vice-campeonato na prova dos 3.000 metros com obstáculos nos Jogos Universitários Brasileiros e recentemente foi destaque no Jornal Semanário, se eu não me engano, da edição passada ou retrasada, conquistou o hexacampeonato de atletismo nos Jogos Universitários Gaúchos 2024. Hoje a gente recebe aqui nos estúdios do Jornal Semanário, do podcast Paradoxo, Ellen Spadari, nada mais, nada menos que a Ellen Spadari, que está sempre levando o nome de Pinto Bandeira e da região nas provas de atletismo. Seja bem-vinda. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, é uma honra para mim estar aqui falando um pouco dessa trajetória que iniciou na minha infância, como tu já colocaste, incentivada pelo meu pai e pela minha irmã, e que tomei coragem aí para enfrentar o alto rendimento. Não é nada fácil essa rotina, mas a gente vence diariamente. Por mais que exista essas conquistas, né, do pódio, do primeiro, do segundo e do terceiro lugar, as nossas batalhas e lutas diárias são vencidas diariamente, não é só na competição, é essa trajetória que vale a pena. Dos prêmios, aí eu acho que eu falei tudo certinho. Tudo certo. Tudo então certo. Menos, mas eu tava com medo que eu ia esquecer alguma coisa. A gente pesquisa, a gente recebe o material quando a gente convida, mas eu dou uma pesquisada para ver se a gente encontra mais alguma coisa, mas que bom que a gente falou tudo certinho. Antes da gente mostrar aqui, quando abrir a câmera central, Lucas, abre aí pra gente a câmera central, vocês podem ver, tem alguns dos prêmios, do material que ela usa, e daqui a pouquinho ela vai explicar pra gente, vai falar um pouquinho também disso pra vocês entenderem como é que é, porque muita gente só vê as provas de atletismo pela TV, mas não entende o desafio que é pra, enfim, conseguir conquistar essas premiações, né, Ellen? Mas começando, como é que a gente falou ali na biografia, né, que foi junto com o incentivo do teu pai que começou essa paixão pelo atletismo, mas conta pra gente como é que foi mesmo lá em Pinto Bandeira, como é que tu se preparava, como é que foi esse início, essa paixão, esse gosto pelo atletismo? Inicialmente eu via meu pai e minha irmã indo para as competições nos finais de semana e eu queria ir junto. Uhum. O meu intuito não era competir, sim poder sair de casa. Eu era criança, queria ir com eles. E meu pai disse que eu só poderia ir se eu treinasse. E naquela época a gente já tinha competições para crianças, né? Também da minha idade, 6 anos, 9, 10, era tudo por categorias. Hoje em dia é um pouco mais difícil da gente encontrar essas competições. Na época eram chamadas mini rústicas. São bem poucas provas que fazem para as crianças, mas enfim. E aí teve uma oportunidade em Farroupilha, numa corrida chamada Corrida dos Fraldinhas, e foi minha primeira competição, era 50 metros, e eu tinha dos 5 para os 6 anos. E meu pai disse, olha, se tu treinar, eu te levo. E, na verdade, eu não estava com o objetivo do treinamento ou de ganhar a competição.
E sim, porque no final do dia dele, quando eu chegava da escola e ele chegava da colônia, a gente ia treinar junto, ele ficava de um lado, eu ficava do outro, nessa distância de 50 metros abaixo ali da nossa casa, da onde a gente mora. E ele me rodava, né? Fazia o aviãozinho. Então, pra mim, não era a corrida em si, sim o aviãozinho. E é muito engraçado que hoje, estudando biomecânica, né? Eu fiz agora o mestrado na biomecânica da corrida. E como eu já tinha um pensamento um pouco biomecânico ali, porque eu entendia que se eu chegasse no meu pai mais rápido, o aviãozinho saía mais rápido. Parecia que o giro era mais rápido. E tem tudo a ver com a biomecânica aqui. Quando tu faz em velocidade maior, tu atinge uma velocidade maior de giro também. Mas enfim, esse é um adendo, né? A verdade é que eu iniciei assim, por recreação, como normalmente é os inícios, né? A gente faz algo porque a gente tá ali por um outro motivo e não pela competição em si. Depois desse período de competição, eu venci a prova, inclusive, eu fui campeã, mas não foi isso que me incentivou. No ano seguinte teve novamente essa prova, participei novamente, fui campeã da prova novamente e também nada de interesse pelo treinamento ou... O meu interesse era realmente estar com meu pai, com a minha irmã e poder ter esse momento ali com eles. Passou-se ali uns 2 anos, com 9 anos, eu insisti em querer sair com eles, em ir para a competição. E meu pai, de novo, vinha com a questão, se tu treinar, eu posso te levar, senão não tem por que tu ir lá competir, né? Tu não vai conseguir. Eram 3 quilômetros já, né, para a categoria de 9 anos. Sim. Na época, as mini rústicas era de 2, 3, 4 quilômetros até. Para as crianças ali de 9, 10 anos já. E aí, então, ali foi o momento que eu dizia que eu treinava e não treinava. Só que chegava na competição e ele via. E eles não podiam me acompanhar, porque meu pai trabalhava o dia inteiro, eu estudava à tarde. Então, se eu queria treinar, eu tinha que ir sozinha, né? Por conta própria. Isso. E eu não tinha essa vontade, né? Eu só queria ir pra competição. Só ir pra parte boa, né? E a parte ali do processo eu não queria muito inicialmente. Até que a minha irmã começou a me acompanhar nas férias dela. E ali, então, eu comecei a treinar todos os dias, fazer os exercícios, porque não é só correr. Precisa ter o fortalecimento e capacidade física também bem forte, né? E foi uns 3 meses que eu comecei a gostar. Então, eu considero sempre que ali nos 10 anos, né? Então, que foi realmente... Levou a sério Isso. E ali a pista que tem ou tinha ali na tua casa era na frente? Como é que teu pai construiu? Ele construiu pra ele, pra tua irmã, mas como é que era a pista? Como é que, eu não sei se existe ainda. Pra falar a verdade, a gente sempre treinou num campo de futebol próximo à nossa casa, ali da comunidade. Inclusive foram feitas reportagens com o Jornal Semanário na época, da gente treinando lá, né? Como é que é o nome da comunidade? Ali é linha 28. Tá. E a gente mora, na verdade, na linha Amadeu. Mas o campo em si é linha 28, né? Tá. A gente sempre treinou ali, meu pai também. Esse ano completa 50 anos de atletismo, de corrida. E ele sempre treinou ali. Ó, sugestão de pauta aí, Lucas, 50 anos Como é que é o nome do teu pai? Heitor. Heitor, ó, o seu Heitor Spadari, que provavelmente vai estar nos assistindo. Lembrando que também ele sempre manda pra nós, e aí fica a dica, seu Heitor, só cortando a Ellen. E lá em dezembro, por aí, quando começa a safra de pêssego, se o senhor quiser mandar umas caixas de pêssego, a gente fica muito contente. Sempre muito bom os pêssegos de vocês aí de Pinto Bandeira. Mas segue, Ellen. E foi, na verdade, até 2020 que a gente treinou nesse campo de futebol. Então, todas essas conquistas, né, de campeonato sul-americano, brasileiros, foram feitas no campo de futebol. Né? A pista ela é de 400 metros e ali a gente adaptava, tem em torno de 200 e poucos metros, não tinha exatamente, né, as marcas, mas foi assim, foi ali. E a pista, ela foi construída em 2020. Ali na época da pandemia, foi o momento que a gente resolveu fazer ali no potreiro de casa e tá até hoje. Inclusive, recentemente, a gente incrementou ali para melhorar e para continuar treinando, né? Porque, querendo ou não, os espaços para treinamentos são bem reduzidos aqui na região, né? Para mim, poder ir para uma pista sintética, eu teria que ir para Caxias do Sul, e que também precisa de autorizações, estar em grupos de corrida para poder usar a pista, ou na Univates, em Lajeado. Então, essas são as pistas um pouco mais próximas. E Porto Alegre, na Sojipa.
tudo isso com autorização. Que pra mim seria o ideal, porque eu compito na prova de obstáculo e também as outras ali, provas de fundo, na pista sintética. Mas assim, inicialmente quando eu comecei, meu pai sempre me disse, tu quer isso? Então você precisa fazer as coisas e com o que você tem. Não tem como a gente te dar algo se não temos o recurso agora. Você precisa primeiro se capacitar a tal nível para que possa ter mais investimento. Final das contas, eu tô ali, né, conto a partir dos 10 anos, então 17 anos nessa trajetória, ainda com falta de recursos, mas conseguindo fazer acontecer e fazendo o melhor possível. Sim, é muito legal isso, porque se não for por vontade própria, não se consegue muitas... E não é só no atletismo, são em outras áreas, né? E depois eu vou te fazer uma pergunta nessa questão de investimento, porque a gente acabou de sair de uma Olimpíada, né? E muito se falou nessa questão da falta de incentivo, e daqui a pouquinho a gente vai entrar, porque antes a gente tem que conhecer a história da Ellen, né? Então... Foi a partir dos 10 anos que tu percebeu realmente que era isso que tu queria pra tua vida, ou ainda tu teve alguma dúvida nesse período? Porque também 10 anos de idade é uma criança que tá entrando ali na fase de adolescência, mas tu já sabia que era isso aí realmente que tu queria? Com 10 anos foi a minha paixão, né? Foi quando eu percebi que eu gostava de treinar, porque é isso, na verdade, não é você gostar do resultado ou da competição, do que vai te gerar depois de benefício, e sim... aquele processo, treinamento. Você precisa gostar de treinar, do dia a dia, dessa luta diária. Então, ali eu percebi que eu gostava de treinar. E eu não era boa. As pessoas hoje dizem, Ellen campeã, tem talento. Sinceramente, eu não acredito muito no talento. Pode até ser que tenha algo. Mas eu sempre fui muito dedicada e abdiquei muito de tudo que eu precisei fazer para seguir no atletismo. Então, ali foi a paixão, não foi exatamente assim, será que eu vou chegar no alto rendimento? Não tinha como saber. Até porque, como eu disse, faltava muita estrutura. Eu não tinha nada, praticamente. Eu tinha um tênis que meu pai me dava, confortável para mim correr, que às vezes pegava as pedras nos pés, porque ali era estrada de chão. E, inclusive, a gente sempre pedia, né, pros administradores, poxa, capricha ali nessa estrada pra gente treinar. E às vezes não acontecia, mas enfim, a gente continuava treinando. Sim. E foi, na verdade, a decisão pro alto rendimento foi dos 14 anos. Eu já era considerada boa aqui no estado, eu já venci as provas. Foi com 12 anos que eu comecei a vencer. Dos 10 aos 12, eu chegava lá atrás, uma das últimas a chegar. Mas eu tava ali feliz, porque eu gostava de estar com meu pai, com a minha irmã, enfim, competir. E foi ali com os 14, então. Com os 14 foi que eu disse, não, agora eu preciso me dedicar ainda mais, porque eu estou tendo oportunidade e se eu não tiver, eu vou correr atrás dela. E ali, quando nesses primeiros resultados que tu não chegava ali nas primeiras colocações, o que teu pai, a tua irmã falava? Se eles sempre te incentivavam? Ou o que acontecia ali quando tu realmente não alcançava talvez aquilo que talvez eles também esperassem? Uma das 3 primeiras colocações, como é que era ali esse pós-corrida nessa fase da tua vida? Eu acho que inicialmente, assim, meu pai foi meu maior incentivador. E depois de um tempo, inclusive, eu fiquei sabendo que, por causa daquele início conturbado, que eu não queria treinar, ele falava até para as pessoas, eu acho que a Ellen não vai seguir, porque eu não tinha muita vontade de treinar, né? E depois, quando ele percebeu que eu tinha vontade de treinar, ele sempre me incentivou muito, mesmo que eu chegasse nas últimas colocações. Porque a verdade não é que você vai vencer sempre. Muito pelo contrário, eu acho que a gente erra muito mais e a gente chega nas primeiras colocações por causa desses erros. Então, eles nunca diretamente me falaram algo assim, inclusive pelo contrário, sempre me incentivaram muito a continuar. E meu pai sempre percebeu, né, que eu queria aquilo quando comecei a gostar do esporte e a treinar. Então, ele sempre me incentivou. E aí foi aos poucos, né? Primeiro no treinamento da corrida, ele foi meu primeiro treinador. Depois nos exercícios, depois na alimentação, e assim foi progredindo, até que eu cheguei ali a ser convidada pela UCS, né, para competir nas provas de pista, que aí eu tive o treinador da equipe ali da universidade,
E aí que eu fui para os estaduais, comecei a perceber que eu podia seguir, fui para Brasileiros e aí foi. Uma curiosidade que não tá aqui nas perguntas, né? Tu me disse que ali com 9, 10 anos, as provas que tu participava, elas já tinham 3 quilômetros, né? Quanto tempo tu fazia esses 3 quilômetros? Tu lembra, assim? Exatamente eu não vou saber, mas era em torno de uns 12 minutos. Nossa. 12 minutos e 30 eu fazia. Sim. Eu fazendo 30 minutos na esteira, eu levo quase 40, né? Então, tenho que praticar um pouquinho mais, que eu tô bem fora de... O meu rendimento é terrível. Mas era uma curiosidade mesmo, só pra também fazer essa... Vocês imaginam, né? Com 9, 10 anos, 3 quilômetros em 12 minutos, né? É muito pouco tempo. Assim, pra mim é muito pouco tempo. Talvez pra vocês ali não seja pouco, seja muito, né? Mas é essa diferença de quem... É atleta de alto rendimento, enfim, quem pratica isso e quem só vai pra academia pra correr ou correr na rua é uma diferença bem grande, né? Ellen, não sei Ellen, eu tô confundindo os nomes aqui. Depois que tu entrou pra valer, passou ali a tua adolescência, tu terminou a escola, mas falando ali da questão ainda da escola pra universidade, como é que tu conseguia conciliar, né? Porque a gente sabe que uma carreira de atleta é muito complicado, né? Praticamente não sei quantas horas por dia de treinamento. Como é que tu fazia para conciliar essa parte, tanto da escola e depois quando tu entrou na universidade, e também a vida profissional, assim, como é que foi para conseguir se organizar e conseguir entregar, enfim, conseguir suprir as necessidades para chegar onde tu chegou? Como é que foi esse processo todo? Primeiramente, foco, né? Como eu disse, tudo que eu entendia que me atrapalhava, principalmente no esporte, eu não tinha dó nem piedade de deixar de lado. Então, é um foco muito extremo que realmente custa, né? É um valor bem alto que o atleta de alto rendimento paga, mas tem uma realização muito profunda, né? E, na verdade, ali, quando eu decidi ser atleta de alto rendimento e encarar o brasileiro... Foi dos 14 para os 15. Então, foi quando eu entrei no ensino médio. E ali eu já tive que tomar uma decisão. E foi minha, né? Eu queria treinar mais e, para isso, eu tinha que estudar à noite. Porque se eu estudasse de manhã, no período matutino ali, eu ia perder um tempo de deslocamento para vir até Bento Gonçalves. Porque lá em Pinto Bandeira o ensino médio era só noturno. E eu iria realmente perder um tempo ali. Então, eu já pensava, não. E até porque, às vezes a gente pensa assim, qualidade de ensino. A qualidade de ensino é a pessoa que precisa fazer as coisas acontecerem. Então, mesmo que eu estudasse num período noturno, eu sempre fui... Hoje, fazendo a comparação na faculdade, eu sempre fui considerada uma das melhores alunas da turma. Então, não quer dizer porque eu estudei à noite, porque o ensino vai ser... Tem aquela coisa que o pessoal que estuda à noite trabalha, então talvez não é forçado tanto a aprender, né? Tem essa, entre aspas, desculpa que dão, né? Pra talvez diminuir a qualidade do ensino na parte da noite, né? E, na verdade, não é a pessoa que faz. Isso aí. É a pessoa que vai. Então, assim, ali eu já tomei a decisão que eu ia estudar à noite para ter mais o período do dia para treinamento e para trabalho, para ajudar ali em casa. Eu já comecei trabalhando na agricultura, ali já ajudava antes. Sim. Mas com 14, 15 anos eu já trabalhava direto. E eu acredito muito que, inclusive, o meu condicionamento físico, ele esteve atrelado com essa questão da agricultura. E até a inteligência emocional. Sim. Porque o agricultor também, o colono, ele também exige muito do físico e do mental para conseguir seguir e vencer essas lutas diárias. Sim. Então, eu acredito muito que tenha, inclusive, me auxiliado nesse período. Claro que não foi fácil, né? Eu acho que nada que realmente vale a pena para nossa vida é fácil. E eu ia fazer tudo o que eu pudesse, tudo que eu tinha disponível, entregar realmente o meu melhor. Eu bato muito nessa tecla. Que muitas vezes a gente não alcança algo porque a gente não está entregando o nosso melhor. A partir do momento que a gente quer algo, depende, porque meu pai, minha mãe, minha avó, meu esposo... Não, peraí. Você quer ou você não quer? Né? E quando a gente entrega realmente o nosso melhor, a gente é capaz de muita coisa. E eu acho que eu sou a prova viva disso. Então, foi nesse momento ali que eu já trabalhava lá em casa, fazia mais ou menos um período de treinamento de 2 horas diária,
né, dos 14 para os 15 anos ali. E sempre que eu podia, eu botava minha mudinha de roupa para treinar na escola. Então, se eu tivesse um período antes da aula, chegava, sei lá, 6h20 na escola e começava a aula 10:07, essa meia hora eu treinava. Ah, porque tu vai suar? Troca a roupa e vai pra aula. Tá tudo certo. Sim. E se caso na educação física sobrasse um tempo também, eu tava lá treinando. Podem questionar meus colegas que eles estão à prova disso. Inclusive até a direção, né? Vinha lá, meu Deus, Ellen, eu até admiro, não sei o que. E eu aqui, treinando, né? Porque era algo que eu queria muito. E como eu não tinha o período necessário para treinar durante o dia, qualquer minuto que me sobrasse eu tava treinando. Sim. E aí foi um momento, inclusive, que eu fui a minha primeira seleção, né? Aqui com uniforme, com o COB, com o Comitê Olímpico Brasileiro. Inclusive, eu dividi seleção com Rebeca Andrade, com Flávia Saraiva, com Igor Coelho, do badminton. Então, assim, foi... claro que é algo já um passado, né? Talvez um pouco distante, 11 anos atrás. Mas é algo que vai pra vida inteira. Com certeza, né? Né? Eu fui pra seleção com a campeã dos Jogos Olímpicos. Ellen, ainda falando dessa questão da conciliação, assim... para priorizar o esporte, para priorizar isso que tu queria, qual foi a principal coisa, enfim, que tu precisou abdicar, assim, que te doeu mesmo, assim, não que fizesse tu sentir dúvida daquilo que tu queria, mas o que foi, assim, que mais tu ficou sentido em ter que abrir mão para se dedicar totalmente ao esporte nessa fase da tua vida? As amizades. É. Foi a primeira coisa que doeu muito e dói até hoje, assim, porque... Apesar de eu saber, novamente, do que eu quero e que esse é o meu caminho, a minha trajetória e o meu propósito, naquele momento eu sabia que o meu círculo de amizades não ia me proporcionar aonde eu queria chegar. E abrir mão disso me doeu muito, porque, imagina, eu gostava demais deles, né? Enfim, e sempre que possível eu estava ali presente, mas a questão social já diminui demais quando que o atleta... desenvolve essa capacidade de ir para o alto rendimento. Querendo ou não, qualquer detalhe no final daquela prova vai ser importante. Sim. E aí você vai ter aquela consciência, poxa, será que aquela vez lá que eu fui para aquele encontro, será que eu não devia estar descansando para o dia seguinte treinar? Então, é realmente essa questão, e não só amizades, né? Até na família. Momentos que eu gostaria de estar presente, né? E eu não posso porque eu estou treinando ou estou descansando, porque o descanso é muito importante para a recuperação. E eu diria que, inclusive, mais importante que o treinamento é essa recuperação, porque treinar todo mundo treina. Mas é você conseguir conciliar esse treinamento, esse estímulo do treino, com a recuperação que vai te impulsionar para o resultado que tu quer. Sim. Então, certamente, sem sombra de dúvidas, foi as amizades e até mesmo a família, assim, de momentos que eu queria estar presente e não pude estar. E como é que tu enxerga, agora saindo um pouquinho dessa questão, mas saindo e não saindo ao mesmo tempo, a importância da educação e do conhecimento na formação de um atleta? Tu acha que tem uma conexão direta entre o teu desempenho acadêmico e esportivo? Dá para fazer uma comparação sobre isso? Com certeza. Como eu disse, desde a escola eu sempre me dediquei muito aos estudos e, sem sombra de dúvidas, o conhecimento ele é fundamental para toda a nossa vida. A gente, às vezes, não consegue chegar num lugar que a gente quer porque falta informação. E eu acho que, para mim, esse foi o meu caminho de desbravamento no atletismo. Porque, por mais que meu pai e minha irmã corressem, eles são corredores amadores e corredores de rua. Mas o obstáculo, que é a prova que eu faço, não sabiam. E eu também não sabia. Mas ali eu vi uma oportunidade e eu precisei desbravar. Então, com certeza, a educação sempre esteve presente, sempre me dediquei muito aos estudos, inclusive no ensino médio, como eu coloquei, estudava à noite, mas durante o período de competição, por exemplo, eu lembro que teve um sul-americano que eu classifiquei em 2014, que foi meu último ano de ensino médio, que eu tinha todas as provas gerais na semana do sul-americano. E eu, o que eu vou fazer agora? Eu já trabalhava na agricultura, as provas e a competição máxima ali do atletismo que eu precisava cumprir com excelência. E aí, conversando com a escola, a gente fez as provas gerais antes de eu competir, mas eu tive que fazer 2, 3 provas por dia, né? Mas eu precisava estar ali cumprindo. E quando eu fui para a graduação, então, novamente, né? Agora mestre. Então, sem sombra de dúvidas, a educação ela é muito importante e se entrelaçam.
Não tem como... Assim, tem atletas, sinceramente, que passam a vida esportiva sem fazer uma formação. E eu acho isso um pouco até de negligência por parte deles, porque você não sabe até onde você vai chegar com o esporte. Não tem como saber. Existem muitas variáveis, muitos fatores que influenciam o alto rendimento e que muitas vezes não dependem da gente, né? São fatores externos. Então, você ficar despreocupado com isso, eu acho que é um pouco de negligência, assim. Não é também tudo aquilo... Não vou dizer que é um glamour, mas não é todo mundo que chega aos holofotes da mídia, como muitos atletas ali, que talvez não tenham estudado, enfim, mas que ganham muitos patrocínios, que estão sempre fazendo muitas propagandas para marcas de esporte. Não é todo atleta que vive nessa realidade ganhando dinheiro sem precisar estudar, enfim, né? E mesmo que seja, né? Talvez seja um período. Com certeza, né? É um né? período de vida. E depois? Sim. Toda a parte de graduação, pós-graduação, mestrado, ele foi voltado para o esporte, né? A graduação é educação física, né? Enfim, a pós e o mestrado. Teve algum ponto específico que te fez escolher, não a graduação, porque tu já estava ali, tu já corria, mas os outros, a pós, especialização, mestrado, enfim, algum ponto específico para tu escolher determinada área de pesquisa, de ensino? O mestrado, a minha pesquisa em si foi biomecânica da corrida, né? Foi com corredores de longa distância, então está atrelado novamente com o que eu faço no meu dia a dia. E a pós-graduação em gestão e docência do ensino superior foi inclusive pelo Instituto Olímpico Brasileiro, por eu ter participado da seleção com o comitê. Então, eu acredito muito que a gente tem uma carência de atleta gerindo essas questões esportivas. Porque muitas vezes a gente tem gestores que estão ali preocupados com outras coisas e não com o esporte em si, sabe? Sim. Então, essa minha pós-graduação foi em relação a isso, a essa escolha, né, de gestão. E também a questão da docência, né, o mestrado. Normalmente a gente faz por futuramente querer dar aula em universidade. Tá nos teus planos ser professora de universidade? Assim, no momento agora, em breve não, né, porque como eu já sei que eu quero permanecer no esporte até que eu puder extrair, eu vou ficar no alto rendimento, mesmo que seja uma rotina muito difícil. É um sonho que eu venho construindo, como eu disse, já quase há 20 anos. Então, não vai ser agora que o funil está cada vez mais apertado que eu vou desistir. Né? Eu vou ir até que eu tiver a última chance que eu for capaz de suportar. Mas, sim, né? É um anseio meu, né, de ser professora. Sou filha de professora, irmã de professora. Então tá no sangue, né? Tá. E é uma coisa assim que eu disse, não tem como sair, sabe? Parece que puxa a gente para aquilo. De alguma forma, provavelmente eu vá ser, né? E atualmente, assim, além de ser atleta, agora terminou o mestrado, como é que é a tua rotina fora do esporte, assim? Se tem, eu acredito que tem alguns momentos, assim, mas além desses momentos fora de competições, de treinamento, como é que é a tua atuação no mercado de trabalho? Tu trabalha na agricultura, o que vocês fazem? Conta um pouquinho pra gente também quem é a Ellen fora das pistas. Sim, esses 2 últimos anos eu digo que eu acabei me afastando um pouquinho mais da agricultura porque o mestrado ele me exigiu bastante energia. Mas eu estive ali juntamente com a minha irmã, ela tem um estúdio em Pinto Bandeira, né? A minha irmã também é formada em educação física, também é fisioterapeuta, fez a formação de fisioterapia, concluiu ano passado. Então, estava ali auxiliando ela no estúdio. E agricultura, sim, eu sempre trabalhei com agricultura, principalmente até ali 2022, que foi o momento que eu adentrei no mestrado. Essa, na verdade, foi a minha profissão, posso dizer, né? A agricultura e o esporte. Porque, querendo ou não, a educação física eu nunca atuei fortemente, né? Eu estive fazendo alguns trabalhos, mas não com assiduidade, assim como é a agricultura e o esporte, né? E como eu disse, eu vou seguir no esporte até que eu não puder mais, então... Sim. Ali na propriedade de vocês, eu sei dos pêssegos, porque como eu falei, né? A gente sempre recebia
né? Mas vocês têm mais alguma outra cultura que vocês trabalham ali, além do pêssego? Como é que é ali na propriedade de vocês? Nós trabalhamos mais com hortifruti. A gente tem mais variedade mesmo. Figo, caqui, alho poró, enfim. É bem variado, na verdade. Sim. Não temos uma cultura só. Entendi. A gente trabalha com várias culturas durante o ano e está sempre colhendo alguma coisa. Mas voltando aqui para o esporte, como eu falei lá no início, se o Lucas puder abrir a câmera central aí para vocês verem, nós temos 4 aqui, com certeza passa de uma centena já de medalhas e troféus. O pessoal sempre pergunta e questiona essa questão do número de medalhas e troféus, mas não tem como contar. Inclusive, se alguém quiser fazer essa força-tarefa, estão convidados a vir lá em casa e me ajudar nisso, porque tá tudo junto, assim, né? Tem do meu pai e da minha irmã. A gente tem mais ou menos a separação, ó. Aqui é meu, né? Suelen. Inclusive, a gente sabe, né? A gente lembra. Mas ter número exato, né? Até o pessoal, quando vem lá em casa, meu Deus, olha para um lado, quando gira, meu Deus, 360. Não acabou. Jesus! E dessas 4 medalhas que tu nos trouxe aqui pra gente ver também, qual que tu considera, assim, a mais... É que é difícil talvez falar mais importante, né? Mas aqui tu tem um carinho especial, vamos dizer assim, né? Realmente, cada uma delas é muito importante porque foram momentos diferentes de vida. Mas, assim, sem sombra de dúvida, é a medalha sul-americana, porque... Que é essa daqui? Essa inicial essa aqui. Daqui. Ah, tá. Lima 2013. Tentar botar mais... Vamos ver, Lucas, coloca na câmera aqui da Ellen pra ver se pega aqui, ó. Tá pegando aqui, ó. 2013. Ó, tô segurando uma medalha sul-americana, viu? Não é pra qualquer um, tá? Mas conta pra gente por que essa é especial, assim, pra ti. Porque foi a primeira seleção brasileira, foi pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Até hoje, assim, todos que foram para aquela seleção, principalmente da delegação do atletismo, temos uma amizade muito forte. Foram 15 dias, né? Então a gente se reuniu e foi para o Peru antes da competição. E sem sombra de dúvidas, porque é a minha medalha sul-americana, né? Eu tenho medalhas em brasileiros. Tenho essa conquista agora recente por equipe, né, no cross country, mas, poxa, foi um momento que reafirmou que eu era capaz. Porque se eu aqui em Pinto Bandeira, treinando num campo de futebol, fui vice-campeã sul-americana, tem coisa que vai reafirmar mais do que isso, né, que eu devo seguir nesse caminho. Foi realmente algo que... Porque, assim, a minha decisão para o esporte de alto rendimento foi muito difícil. Eu não sabia onde eu estava entrando. Ali foi o ano anterior, inclusive, de 2013. Foi 2012. E 2012 foi um ano que eu participei de 4 brasileiros e os 4 brasileiros eu fui 4ª colocada. E eu, poxa vida, vou treinar mais um pouco e vai dar pódio. É isso aqui, não adianta. E foi exatamente dessa forma. Em 2013 eu fui 2ª colocada no brasileiro. Também foi uma conquista que para mim foi muito importante. Também de reafirmação. Mas aí depois, em seguida, a medalha sul-americana, que eu nem fazia ideia onde procurar ranking. Naquela época, como eu disse, eu não tinha informação. Eu cheguei naquele sul-americano sem saber da competição. O meu treinador me ligou dizendo: Ellen, eu tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Eu disse: a boa, né? Você está na seleção brasileira. E eu não fazia nem ideia como eu tinha chego lá, né? E a segunda, enfim, era que precisava passaporte. E eu disse: então não tem notícia ruim, porque eu tenho passaporte. Eu já sabia que eu ia para essa seleção. Mas, de qualquer forma, ali, enfim, foi uma notícia extremamente feliz para mim. Eu estar naquela seleção, para mim, já era um sonho realizado. Porque eu queria muito aquilo, eu queria ser seleção. E quando me perguntam: você sabia que você ia chegar? Sim e não. Sim, porque eu não ia desistir até não chegar. E não porque, como eu disse, são muitas variáveis que influenciam um atleta de alto rendimento. Sim. E por isso, então, foi uma reafirmação daquilo que eu queria e que eu era capaz de conquistar. Essa daqui maiorzinha, ela é dos Jogos Universitários Brasileiros. Coloca ali, Lucas, a câmera para o pessoal ver. E eu considero ela também uma vitória muito importante, porque foi depois da minha primeira lesão que me afastou das atividades, e eu passei muito tempo
sem treinar, sem competir. E ali foi um momento de, poxa, será que eu tô realmente no caminho certo? Será que é pra mim? Porque naquela época eu não tinha nenhum tipo de apoio, nenhum patrocínio. E eu vivia da agricultura e estudando. E o esporte ali era uma paixão, um amor, uma dedicação que eu tinha, mas eu não tinha tanto recurso retornando, tanto investimento assim. E eu voltei da lesão e fui campeã brasileira. Sendo que eu tinha passado ali vários anos em segundo e terceiro. E voltei e fui primeira colocada nos Jogos Universitários Brasileiros. E na semana seguinte, no campeonato aqui. Essa aqui é de 2017. Já bota ali, Lucas, também. Essa daí do campeonato Sub-23. Na semana seguinte, e aí o pessoal, caramba, Ellen, gostou de ficar em primeiro, hein? E na verdade era só fruto, né, do meu treinamento e dessa abdicação toda que eu vinha fazendo pelo esporte. Para treinar, a gente já que a gente tá falando aqui do material que tá aqui em cima da mesa, para treinar, ali em Pinto Bandeira, na estrada de chão, tu treinava com tênis, com que calçado que era, e depois fala um pouquinho desse aqui, que tem os preguinhos, as taxinhas aqui, para vocês também verem como é um tênis, enfim, o material que eles utilizam para correr. Não é simplesmente, né? Tem todo um aparato. Mas como é que era ali? Tu usava um tênis comum. Hoje, como é que tu treina, né? Até para o pessoal entender a complexidade do que é estar dentro do atletismo, muitas vezes com condições de logística, condições de estrutura aquém daquilo que a gente gostaria, né? Inicialmente, como eu comentei, eu sempre treinei de tênis, um tênis confortável. Quando eu comecei a competir em pista, as minhas primeiras provas de obstáculo, inclusive, que tem o fosso de água, né? Não sei se o pessoal conhece, mas são obstáculos dispostos na pista e um com fosso de água que tem mais de 3 metros de largura. E ele é 70 centímetros profundo, próximo do obstáculo, e ele vai diminuindo até chegar no nível da pista. Ou seja, quanto mais fora eu cair, menos água eu pego, menos tempo eu despendo ali. Foi um momento que eu usava tênis inicialmente, e depois da minha primeira sapatilha eu ganhei da campeã pan-americana do obstáculo, a Sabine Heitling, que é de Santa Cruz do Sul. Ela é campeã pan-americana 2007 do Brasil, aqui, que foi no Brasil. E eu ganhei dela, porque eu representava já a Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc. E então, a minha primeira sapatilha foi dela que eu recebi. E ali eu comecei a usar sapatilha em pista. Antes disso, eu usava tênis. E é bem difícil de correr obstáculo de tênis, porque o tênis ele tem mais tecido e ele encharca muito. E pesa. Então, inicialmente, foi assim. Depois que eu comecei a usar sapatilha, porque eu tinha ganho, aí eu comecei a treinar no campo de futebol. Era tranquilo de usar a sapatilha, porque esse preguinho, ele serve para dar um pouquinho mais de impulsão e ele adere à pista. Entendi. Então, no campo de futebol, na grama, também adere. Já na estrada de chão, não tem como. Não dá para usar sapatilha, né? Então, hoje, os treinamentos de rodagem que eu faço é de tênis. E atualmente, praticamente todos ali na pista de casa também eu tô fazendo de tênis. Quando que eu vou próximo de uma competição que eu queira utilizar a sapatilha, aí eu utilizo a sapatilha. Mas normalmente é mais pra competição. E é um acessório, assim, que até teve recentemente, né, uma pessoa que me questionou sobre o uso da sapatilha. E eu disse, olha só, hoje eu acho que tu precisa investir mais tua energia no treinamento do que na sapatilha. Porque a sapatilha é só um acessório que vai te proporcionar uma pequena diferença. Ela é importante para quem já chegou num determinado nível, mas antes disso é o treinamento. Então, para obstáculo, por exemplo, seria algo que é realmente necessário porque pesa menos. Mas para as outras provas, inicialmente, o tênis é suficiente. Seguindo aqui as nossas perguntas, tu já competiu em vários lugares do Brasil, da América Latina, né? Acredito que a resposta eu já sei qual que tu vai dar, mas se não for essa, tem alguma corrida ou evento assim que foi particularmente marcante para você? Se foi essa daqui dos Jogos Pan-Americanos, teria algum outro momento marcante ou realmente é ali de Lima, 2013, que foi o momento mais marcante para ti? Eu acho que nesse quesito é Porto Alegre.
É Porto Alegre, é os brasileiros que aconteceram ali. Uhum. O meu primeiro brasileiro, né, que eu fui medalha. Porque, como eu disse, foi uma reafirmação de que eu devia continuar. Porque antes disso, poxa, eu competi em Maringá, né? Lá eu fui quarta. E a gente pega aquela coisa, tipo, ai, eu não gosto muito desse lugar porque eu fui quarta. Aquele que eu fui campeão, eu gosto. Isso aí. Então, Porto Alegre foram os 2 brasileiros. Eu fui bicampeã brasileira em Porto Alegre. Os 2 brasileiros foram aqui. O Jubes em si foi em Goiânia, mas, enfim... Lima também foi muito especial, mas foi Porto Alegre. Uhum. E se tu pudesse escolher um lugar, qualquer lugar no mundo pra correr, onde é que seria e por quê? Eu falei que hoje aqui é pergunta... Caramba! Pinto Bandeira. Porque é dali que eu saí, todas as conquistas que eu alcancei, e eu acho que hoje o meu propósito é justamente esse. Mostrar para as pessoas que a gente pode alcançar lugares extraordinários da onde a gente está, e mesmo com uma estrutura inferior ao que a gente deveria ter. Uhum. Então, é Pinto Bandeira. Sente orgulho de ser pinto-bandeirense? Muito, porque, como eu disse, caramba, eu treinava num campo de futebol, fui vice-campeã sul-americana, nem sabia onde olhar ranking. Uhum. Cheguei lá, eu era a segunda melhor do sul da América, eu nem sabia. Uhum. Sabe? E às vezes as pessoas acham que não são capazes, ou... Assim, o sonho parece muito impossível naquele momento, mas trabalha diariamente. Tu vai chegar. Uhum. Eu sou prova viva disso. Bacana. E como é que é um dia típico na vida da Ellen Spadari? Desde os treinos até o trabalho, os estudos, tu acorda que horas, tu vai dormir que horas? Como é que é a tua rotina dia a dia, assim? Olha, eu vou dizer... É de uma pessoa, entre aspas, normal, assim, ou é... Olha, eu vou dizer que esses últimos 2 anos com mestrado trouxe de cabeça pra baixo a minha rotina. Eu não conheço um estudante que tá fazendo mestrado que não diz... Não fala, não sente, não tem essa mesma sensação, né? Eu apresentei agora a defesa da dissertação terça-feira, fui aprovada, e eu comentei isso com o meu orientador, e ele disse, não foi tanto assim. Foi sim, eu disse. Talvez então não foi porque eu não consegui conciliar com essa minha vida pessoal, profissional, né, que eu já vinha tendo. O esporte, na verdade, ele já estava me consumindo bastante em 2022. E quando eu decidi entrar no mestrado... eu já estava com uma rotina pesada. Mas eu disse, poxa, é uma oportunidade ótima para mim. Eu não vou deixar passar. E aí eu acho que foi o momento, por conta das lesões também, né? Nesses 2 últimos anos eu passei por lesões, e conciliar tudo isso é difícil, né? Poxa, meu pai sempre diz, quando que a coisa vai bem, todo mundo se faz dono de casa. Mas quando não tá tão bem, ninguém quer ser o dono da casa, né? E então eu acho que foi mais conturbado esses 2 últimos anos, bem difícil a minha rotina de conciliar tudo. Uhum. A única coisa que eu posso dizer é, apareceu demanda, vai lá e faz, e acabou. Não tem outro jeito, né? E aí tu falou dessa questão das lesões e desse trabalho exaustivo do mestrado, enfim. E como é que tu lida nos dias em que a tua motivação não tá legal, tá em baixa? Tem alguma técnica, hábito que te faz voltar para os trilhos, assim, que é uma característica do atleta mesmo? Ou onde tu se apega para conseguir... porque é normal, né? Do ser humano, tem dias que eu gostaria de ficar deitado lá em casa o dia inteiro vegetando e não vindo aqui pro jornal, mas eu sei que eu tenho que vir porque é o meu trabalho, é onde eu tiro o meu sustento. Mas como é que tu faz para ter essa motivação quando um dia tu não acorda num dia legal, ou acontece uma série de coisas como lesões, enfim? Como é que tu fez e faz para voltar a essa rotina? Hábitos diários, eu acho que é a base sólida que a gente deve construir diariamente. De coisas que nos fazem bem, que não seja assim uma obrigação eu fazer aquilo, mas que eu sei que aquilo vai, a longo prazo, me trazer benefícios. Se eu fosse pensar que a corrida ia me dar benefício rápido, assim como era inicialmente, que eu só queria ir para a competição, eu nunca teria chegado até aqui. Então foi justamente trabalhando naqueles 2 anos iniciais que eu não era ninguém, que eu construí minha base sólida, de hábitos diários, com paciência, e muitas vezes tendo essa paciência conosco, né, das nossas emoções, de tudo que acontece na nossa vida, e a disciplina. Saber que, por mais que as coisas às vezes não vão da forma que a gente quer, a gente precisa cumprir aquilo para que algo lá na frente tenha algum retorno, e às vezes a gente vai demorar para ver tudo isso, né? Uhum.
Eu acho que é mais relativo a isso, assim, ter hábitos de vida que nos gerem um pouco mais de qualidade de vida. Eu gosto muito da meditação, né? Foi uma das coisas que me manteve hoje no esporte, foi a questão da meditação. E acho bem importante a gente fazer essa prática. Inicialmente eu achava, ai caramba, era assim, eu meditava pensando, eu já tenho 300 coisas para fazer depois. Né? Mas aí aos pouquinhos a gente vai se aperfeiçoando. Só uma pergunta que não estava aqui, mas agora que tu falou da meditação, tu tem alguma crença, assim, tu é apegada a alguma religião, tem alguma devoção, assim, o quanto a fé ela é importante também na tua trajetória? Se eu tô aqui hoje é porque eu tenho muita fé. Né? Isso é transpassado na minha família, minha avó, minha mãe, e é porque eu realmente acredito que tem um propósito muito grande na minha vida, nas nossas vidas. Eu acho que todos nós temos propósitos. E sem sombra de dúvida, se eu conseguir sair da minha primeira lesão e ser campeã brasileira em uma semana 2 vezes, é porque eu acreditei muito naquilo. Acreditei muito em Deus. Deus esteve sempre comigo. Eu digo assim que nem minha família, né, não pôde acompanhar tanto quanto Deus me acompanhou. Né? Ele sempre esteve ali dizendo para onde eu tinha que ir, mesmo se eu não sabia para onde ir. Então eu tenho muita fé. Sem sombra de dúvidas, é muito importante. Sim. Saindo um pouquinho dessa questão de mais pessoal, e a gente estava falando, no início a gente falou dessa questão do incentivo ao esporte, que depois das Olimpíadas houve muita gente indo para as mídias falar da falta de incentivo, daí faz a comparação que na época do presidente A tinha isso, na época do presidente B tinha isso, agora no presidente tem isso. A gente não vai entrar nesse campo político porque até nem tem o porquê. A gente sabe que essa guerra não leva a nada e se a gente continuar só estimulando, não vai adiantar em nada. Mas, Ellen, por que é tão difícil, e agora talvez eu fale que é uma curiosidade de todo mundo, o esporte em si, exceto o futebol, talvez o vôlei, mas vamos falar do futebol, por que é tão difícil o esporte, exceto o futebol mesmo, receber um aporte financeiro coerente para que vocês tenham condições, tenham possibilidade de treinar, né, não sei se é a palavra certa decentemente, mas treinar com aparatos para que o Brasil chegue a um dia ser relativamente uma potência no esporte como os Estados Unidos, a China, esses países que estão sempre nas pontas, nos Jogos Olímpicos, Pan-Americanos, enfim. Por que é tão difícil não ter esse incentivo aqui no Brasil? Tu como atleta, o que tu acha disso? Inicialmente, eu acho que é importante a gente pensar que a gente não pode depender de governo, né? Porque, infelizmente, aqui no Brasil a gente não tem esse suporte. E, como eu disse inicialmente, se eu tivesse esperado por alguém ou por algum patrocínio, eu não teria chegado em lugar nenhum. Inclusive, eu lembro que, na época que eu ganhei a medalha, o Jornal Semanário fez uma reportagem e eu coloquei lá que um dos meus anseios era que eu tivesse um patrocínio para poder me dedicar mais aos treinamentos. E eu consegui um patrocínio fixo em 2022. Quantos anos depois, né? Então, isso a gente não pode ficar esperando, a gente tem que fazer acontecer. Mas em relação, assim, a ter mais incentivo, eu acho que os próprios esportes, nós que estamos nessa área, a gente tem que se unir mais e mostrar que é importante. Porque é isso que acontece em outros países, como China e Estados Unidos. Se eles investem nisso, é porque eles percebem que com o esporte existe também uma cadeia econômica. E é isso que está faltando no Brasil. Eu acho que hoje eu percebo uma movimentação da Confederação Brasileira de Atletismo em relação a marketing, essas coisas de mostrar um pouco mais o esporte. Mas a gente é muito carente nisso. Né? E outra, como estamos num país de subdesenvolvimento, aquela questão, né? O PIB é mais importante, isso é mais importante. Mas, na verdade, o esporte é muito importante para, inclusive, melhorar esse PIB. E é isso que as pessoas não estão conseguindo ver. E, claro, até o esporte poder mostrar isso, né? Para o restante da população. Não consideram o esporte como um investimento, e sim como um gasto. Assim como é na cultura, né? Cultura é... tu é músico, tá? Mas o que tu faz? Tu trabalha com o quê? Tu é músico, é o teu trabalho, sabe? A cada R$1 investido em cultura, voltam 4, né?
pro comércio, né? Então a gente tem que mudar essa mentalidade, seja no esporte, seja na cultura, de que nada é gasto, tudo é investimento, porque sempre vem um retorno pro país, né? E até teve um repórter, se não me engano, do Sport TV, que fez uma relação desses números, né, de PIB nacional, e em âmbito mundial, se for considerar o PIB nacional do Brasil, ele está abaixo do nível dos Jogos Olímpicos ali na classificação geral. Então, na verdade, a gente está fazendo muito, o esporte do Brasil está fazendo muito em relação ao que está realmente recebendo de retorno. Ellen, tu falou da questão ali da meditação, né? Mas a gente sabe que atletismo, outras modalidades, enfim, do esporte, elas têm uma pressão muito grande, né? Como é que tu trabalha o teu psicológico para conseguir ficar sempre tranquilo, ou enfim, dentro de um padrão de não surtar, assim? Como é que um atleta trabalha? Como é que tu trabalha essa questão do psicológico? Eu fiz terapia psicológica com um psicólogo esportivo, por investimento próprio e por notar essa necessidade. De 2019 a 2021, frequentemente, uma vez na semana, e depois de 21 até 23, a cada 15 dias. Recentemente voltei com ele por necessidades específicas, e aí agora, nesse momento, eu não estou mais fazendo. Mas, assim, com certeza, se eu estou hoje no esporte ainda, é por causa da psicologia esportiva. Me ajudou muito, assim, a conseguir determinar para onde eu queria ir, por mais difícil e desafiador que seja, se manter no esporte, é porque eu tive ali, mesmo que por investimento próprio, esse psicólogo. Até o ano passado eu participei de um congresso de medicina esportiva, e na palestra de psicologia, que falou sobre a psicologia esportiva, da importância, eles falam, e é lindo a fala, só que quem tem acesso ao psicólogo, sabe? Todos nós precisamos, todos nós. Mas o esporte em si, como tu comentou, é algo muito além. Eu diria que a profissão do alto rendimento, né, do esporte de alto rendimento, é o topo das profissões. Eu acho que não tem algo que tu precise desempenhar com tanta precisão naquele momento, dar o resultado melhor que tu tiver. Poxa, tu treina 4 anos para tu chegar nos Jogos Olímpicos e às vezes não performar aquilo que tu treinou. E como tu vai lidar com isso? Sim. Como é que tu vai continuar pro próximo ciclo olímpico? Então, eu digo assim que ainda falta estrutura. Mas a gente tem que continuar fazendo com o que a gente tem, porque senão não faríamos nada. Se tu tivesse que escolher um momento de toda a tua carreira em que tu teve realizado, assim, qual seria? Mais uma pergunta para pensar. Ai, meu Deus, toda a trajetória, porque, cara, de novo, por mais difícil que seja, e assim, muitos momentos de angústia mesmo, sabe? De não saber realmente se era para continuar, qual decisão tomar. Ai, mas foi Lima. Foi Lima, porque foi o espírito de Jogos Olímpicos. Eles fizeram toda uma estrutura para nós ali da seleção, como se fosse Jogos Olímpicos. E, inclusive, eu participei da seletiva para os Jogos Olímpicos da Juventude no ano seguinte, né? E eu fiquei sabendo agora, nem sabia, as meninas que venceram no vôlei de praia, agora nos Jogos Olímpicos que acabou no domingo, elas foram para esses Jogos Olímpicos da Juventude, né? E eu fui para a seletiva. Mas tava quase, né? Não consegui ir para os jogos, mas enfim, foi por isso que eu digo, não é sempre que a gente vence, né? Poxa, eu fui para a seletiva, quase fui para os jogos, mas não fui. Aquela coisa. E eu continuei. E tô aqui até hoje, né? Sim. E conseguindo colher ainda resultados bons. Numa competição, assim, qual é o melhor momento? Não sei se é uma pergunta meio óbvia ou meio tosca, mas enfim, assim, a parte favorita ali do momento que tu tá competindo é na parte na verdade, sim, a pergunta é qual é ali do momento da competição que tu fica mais na sua, assim, quietinha, ou enfim, é no aquecimento, é na prova, é depois, qual é o momento, assim, que tu consegue ficar mais tranquila, assim? Não sei se pode ser que seja até antes da prova. Não, antes da prova eu tô tranquila, e depois é que eu fico... Em que momento que é que tu fica mais, assim?
É antes da prova. Ó, viu só? Não é uma resposta... É antes da prova, porque ali é o momento que tu tem que estar mais tranquilo para poder fazer uma boa competição. Depois da prova é só comemorar o resultado, independente se foi aquilo que tu esperava ou não. Sim. Agradecer por aquele momento de tu estar conseguindo estar ali. Então é antes da prova. E ali entra também muito a questão psicológica para tu ficar nessa tranquilidade e não deixar a tensão, a adrenalina tomar conta, né? Também. A adrenalina só na hora da prova, Sim. né? Quando tiver que agir, a gente... Sim, mas aí precisa toda uma preparação de atleta, né? Seguindo, a gente tá quase chegando no final, mas eu ainda tenho algumas perguntas aqui. Tem algum atleta em que você se espelha e por quê? Meu pai e minha irmã. Não só eles, minha mãe também não é atleta, mas eles são os meus maiores exemplos. E se eu sou o que eu sou hoje é porque eu tive meus maiores exemplos dentro da minha casa. Claro que a gente tem ídolos, né, do atletismo, Vanderlei Cordeiro de Lima, a própria Sabine Heitling, que foi campeã pan-americana, que é daqui do Rio Grande do Sul, de Santa Cruz do Sul. A Tatiane Raquel da Silva, que hoje é a melhor brasileira no obstáculo. Então, claro que a gente tem ídolos no atletismo. A Flávia Maria de Lima, uma mulher surpreendente, que hoje ali ela está lutando contra questões de abuso, né, feminino. E foi para os Jogos Olímpicos... Gente, eu me arrepiei agora. Foi para os Jogos Olímpicos, ela e a Tati, né, como representantes do fundo do atletismo brasileiro. Não teve homens representantes das provas de longa distância. Foram só elas duas. A Tati no obstáculo e a Flávia nos 800. Então, é claro que a gente tem... E, assim, são ídolos amigos, sabe? Que eu tive a oportunidade de poder estar conversando, de estar na mesma equipe, enfim... E por isso que eu falo que o esporte nos traz coisas que às vezes não só financeira. É uma realização interna muito grande, de vivência, de experiência muito grande. Então, claro que tem esses atletas, mas os meus principais são os meus atletas da minha casa. Tem algum sonho que tu pretende realizar fora do atletismo e dentro do atletismo? Com certeza. Quais? Conte-nos. Fora do atletismo é construir minha família, né? Faltam várias partes ainda disso, mas tô a caminho. E no atletismo, acho que o sonho de qualquer atleta é ser atleta olímpico, né? E saber que hoje é possível, porque muito pouco tempo atrás, quando era somente por índice, era muito difícil de conseguir o índice nas provas de longa distância para o atleta brasileiro, porque os atletas africanos dominam. E europeus também, né? Estados Unidos. E o Brasil realmente ficava aquém nesses índices. E hoje, por ranking mundial, por pontuação, ficou um pouco mais factível. Então, hoje é possível. Pouco tempo atrás já não era. Então, hoje a possibilidade existe e é essa. E, claro, participar da São Silvestre, pódio em São Silvestre, que é uma prova também de rua. Já correu na São Silvestre? Não tive oportunidade ainda, mas Tá nos planos. É um dos meus objetivos. Só que como eu tô fazendo muito obstáculo ainda, né, tô focada nisso, acabou que ainda não foi possível fazer essa preparação, mas ainda tem muito caminho pela frente. Eu digo que hoje eu tô no clímax da história, tô no ponto ápice, assim, na metade. Ainda tenho, acho, uns 10 anos ainda de esporte de alto rendimento pela frente. E 10 anos de matéria no Jornal Semanário. Então, Ellen, o que tu diria para alguém que está pensando em começar a correr, né, mas não correr por hobby, entrar nesse campo, mas acha que não tem tempo por causa do trabalho, estudo, o que tu diria para essa pessoa? A gente deve plantar diariamente o pouquinho que a gente consegue fazer. E, claro, tem momentos que a gente precisa abdicar. Por mais que no meu início ali eu já trabalhasse, eu dedicava uma boa parte do meu dia para o treinamento. E qualquer outra coisa que não fosse treino, trabalho e estudo, eu deixava de lado. E não ficar à mercê da opinião do outro. Porque os outros sempre vão te criticar ou sempre vão dar algum tipo de opinião, seja ela na visão dele como construtiva ou não. Todo mundo vai estar opinando, se tu fizer ou se tu não fizer. Sempre. Então, deixar de lado um pouquinho isso e seguir com os teus anseios, teus objetivos. Esse é o principal. O que o esporte te ensinou, né, e o que tu aplica no dia a dia, tanto na vida pessoal quanto na profissional? A paciência. Paciência de esperar pelo resultado, que muitas vezes a gente quer imediato e não é 1, 2 anos que vai ter.
Talvez 10 anos depois é que tu vai começar a colher esse resultado daquilo que tu fez lá inicialmente. Sim. A resiliência é o quanto tu aguenta levar porrada e levantar e continuar. E o amor. Porque se tu não ama isso, tu não aguenta. O amor, ele tá em tudo. Eu acho que a gente vive, né? Pelo amor, assim. É sobre amor. Quando a gente fala em música, é amor. Quando a gente fala em esporte, é amor. Quando a gente fala no trabalho, tu tem que amar, de certa forma, aquilo que tu faz. Independente, assim... Porque eu acho que a frustração das pessoas e o não gostar do lugar que está é justamente porque não está tendo um retorno de amor, né? Porque senão a pessoa fica. Quando tu olha lá pro início, pra Ellen que começou a correr pra ir junto com o pai e com a irmã, né? E olha pra Ellen de hoje, assim, o que passa pela tua cabeça? Prometo que acho que essa é uma das últimas perguntas mais intensas. E, assim, primeiramente, eu não imaginava chegar onde cheguei. Por mais que eu quisesse isso e visualizasse, ai, caramba, como é que será que é ser atleta de alto rendimento? Aquela criança não sabia o que ela ia precisar passar e enfrentar para chegar no alto rendimento e nem de tudo que precisa para o alto rendimento continuar dando resultado. Porque, assim, eu cheguei numa medalha sul-americana, mas quando eu cheguei na medalha sul-americana, eu já percebi que eu não tinha estrutura para continuar. Eu precisava de mais. E aonde que eu vou tirar essa estrutura? Né? Então, é a mesma coisa agora. Eu cheguei na categoria adulta, fui campeã por equipe ali no cross country, mas chegou ali e eu precisava de mais investimento para ir para as competições, para ir investir em treinamento. Quando tu chega em determinado nível, começa a precisar de mais coisas. E da onde que tu vai tirar isso? Então aquela criança, para ela era assim, é possível, ok, é possível, vamos fazer acontecer. Mas aí quando tu chega lá, tem alguns empecilhos, né? E aí como você lida com isso? Eu acho que eu sou muito orgulhosa daquela menina que acreditou e que fez acontecer e que suportou muita coisa. Assim, até hoje, assim, muitas vezes eu me pego chorando pensando naquela garota, porque ela realmente enfrentou muita coisa. Muita coisa que eu tenho certeza que outras pessoas teriam parado, assim, no caminho. Sim. Então, por isso que eu digo, eu tenho um propósito muito grande com o esporte aqui, e é aqui. Porque senão eu teria saído, teria ido para outra equipe, procurado outro centro de treinamento. E não, as coisas aconteceram para que eu ficasse. Inclusive, quando eu estava em Santa Cruz do Sul, eu ia fazer a faculdade lá. E naquele momento a equipe acabou e eu já estava até inscrita na universidade e eu tive que cancelar minha inscrição e fazer aqui. Então, sabe? É bem relativo a isso. Onde você se vê daqui 5... Tá, já me falou que pelo menos pelos próximos 10 anos ainda tu vai querer ser atleta de alto rendimento. Mas o que tu projeta para daqui 5 anos em termos da carreira no atletismo, mas também na tua vida pessoal e profissional? Não que o atletismo não seja profissional, mas tipo esporte, vida particular e profissional nessa questão de trabalho da agricultura, por exemplo, né? Dentro do esporte, a gente sabe que agora inicia um próximo ciclo olímpico. Então, infelizmente, nesse último eu tive várias lesões, eu não consegui chegar nem perto de uma tentativa de ir para jogos. É algo muito difícil, como eu comentei, foram 2 atletas em todas as provas de longa distância. Então, quantos atletas não estão ali na tentativa de ir para uns Jogos Olímpicos, né? Não é algo que eu possa dizer assim, eu vou estar lá. A gente vai fazer tudo o que é possível com o que eu tenho disponível para estar, mas não tem como afirmar isso. Então, é trabalhar em cima desse ciclo olímpico, é trabalhar também na questão de provas de rua, né? São Silvestre e outras provas que acabam dando uma renda também. E, enfim, agora doutorado não é a ideia, é deixar bem lá depois dos 50 anos. Vou ter que, né, dar um espaço aí de tempo. E agora, na verdade, vão ter várias decisões que vão ser feitas ali na agricultura também, né? Meus pais já são idosos, já trabalharam a vida inteira deles. E agora vão ser várias decisões que vão ser tomadas aí, fechando alguns ciclos e iniciando outros. É isso aí. Legal. Para finalizar, Ellen, deixa tua mensagem, talvez, pro pessoal que
tá assistindo a gente agora nesse momento, que vai assistir, porque os nossos podcasts eles ficam à disposição sempre, mas talvez um recado para aquele pessoal que está começando agora na carreira e que talvez se espelhe em ti. Um recado para esse pessoal, pode também deixar o teu Insta para contato, para o pessoal seguir as redes e te conhecer um pouco mais. Fica à vontade, o espaço é todo teu. Pessoal, não desistam do sonho de vocês e por mais que pareça impossível naquele momento, trabalhem diariamente. Um pouquinho por dia. Às vezes, como vocês podem ver, a gente não tem a estrutura adequada, mas a gente vai fazendo acontecer e é possível. Entreguem o seu melhor. E o nosso melhor é muita coisa. A gente acha que não, que o nosso melhor não é capaz de conquistar nada. Mas não, a gente é capaz de conquistar muita coisa. Entregando o melhor. Deixa aí o teu Insta, também vai aparecer na tela agora o teu Insta de contato. Então é @EllenSpadari, com H, S mudo. E é só seguir lá e conhecer um pouco mais da história do trabalho da Ellen, né, Ellen? Venho sempre que possível, tô ali na rede postando algumas coisas da minha rotina, dos treinamentos, da agricultura, do mestrado, enfim, dos estudos. Uma vida de atleta, né? Ellen, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. Tu sabe que vocês ali da família têm um espaço especial no Jornal Semanário sempre que precisarem, né? Não é de hoje, já vem de muito tempo. Tu mesmo colocou várias vezes que o Semanário sempre esteve presente nas tuas conquistas, na tua preparação. A gente fica muito feliz de tu ser também a primeira mulher entrevistada, então tá aí, já não reclamem mais, né? Que não foi proposital, realmente a gente começou a chamar as pessoas e as pessoas vinham, daí nós paramos um momento, nos cobraram, mas poxa, é mesmo, a gente nem se ligou, sabe? Tem tantas mulheres aí, e logo, semana que vem a gente já tem mais uma entrevista agendada, e também é uma super mulher aqui que não é de Bento Gonçalves, mas escolheu a Serra Gaúcha para construir a sua história depois de uma trajetória no Rio de Janeiro. Mas não, ela é da área da música, mas não vou entrar em muitos detalhes, até porque senão eu vou estragar a surpresa. Mas mais uma vez a gente agradece, obrigado mesmo por ter vindo, e a gente espera estar sempre junto com vocês quando precisarem. É uma honra poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória, falar sobre esporte é sempre muito gratificante, é algo muito realizador para mim e tá na minha família já, né? E agradeço novamente ao espaço, ao jornal que também sempre esteve presente nas divulgações. Isso é muito fundamental, porque como a gente comentou durante a entrevista, é o que falta, é o pessoal entender que o esporte é importante. Uhum. E em relação a isso, a gente não pode reclamar realmente, porque vocês sempre estiveram presentes. Muito obrigada e seguimos adiante. Tá certo, e a gente agradece a audiência do pessoal que ficou prestigiando, porque passou uma hora muito rápido. Eu disse que quando eu tinha... Essa vez, gente, por incrível que pareça, eu consegui fazer todas as perguntas, porque teve alguns podcasts que, eu tinha muita pergunta. Na verdade, o mesmo número, a mesma quantidade, mas a conversa ela foi desenrolando, quando a gente viu já estava no tempo estourado, e eu tive que dar uma incrementada ali para conseguir chegar nos 90% das perguntas, mas hoje a gente conseguiu fazer todas nesse espaço. Agradecer a quem nos acompanhou até agora. Semana que vem, quinta-feira, a gente retorna com mais uma edição do Paradoxo, com mais um entrevistado, que obviamente eu não vou falar quem que é, porque a gente sempre guarda esse segredo até a quinta-feira de tarde, e na quinta-feira de tarde a gente revela quem que é a nossa próxima entrevista. Você pode ser um anunciante do Paradoxo, é só entrar em contato pelo 54-3455-4500. Cristina, nossa recepcionista, vai lhe atender e vai lhe encaminhar para o departamento comercial, e aí você conversa, já vê como é que funciona para ser um anunciante aqui do Paradoxo, que toda quinta-feira já está alcançando uma audiência bem interessante, o que nos deixa muito feliz, porque sinal de que o projeto está dando certo, né? Siga as nossas redes sociais, @Jornal Semanário Facebook, Instagram também, @Jornal Semanário. Você pode também assistir esse podcast e outros podcasts, outras entrevistas também no nosso canal no YouTube, @JS Semanário BG. Me siga também no Instagram, que eu quero seguidores reais para interagir, quero virar famoso num futuro muito próximo, não, brincadeira. Mas me siga, é Ranieres EM, lá também é a rotina de um jornalista que quase surta todo o fechamento da edição. E você pode acompanhar as nossas notícias de hora em hora, minuto a minuto, no jornalsemanário.com.br, o nosso portal de notícias de Bento Gonçalves e também da região. Agradecer a nossa grande equipe, a nossa grande reduzida equipe, né? O Lucas Beltrán, que fica ali na gravação, toda a parte de mesa.
A Priscila Piscine, que vem aqui fazer os registros de fotografia e imagem, também ajuda na decisão de sonoplastia. E agradecer mais uma vez a você que nos acompanhou até esse exato momento. A gente volta na semana que vem, na quinta-feira, às 20 horas, com mais uma edição do Paradoxo, o seu podcast. Até mais, gente!